Olá, queridos irmãos e irmãs. É verdade que a Bíblia fala que Deus tem ciúmes? Sim, queridos irmãos, é verdade. No entanto, nós precisamos analisar muito bem esses textos para compreender o que quer dizer esse tal de ciúme de Deus. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a aprofundar nesse tema e a compreender muito bem o que é o ciúme de Deus e o ciúme humano. Por que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais da palavra de Deus agora. Vamos lá? A pergunta completa da nossa leitora é a seguinte: existe um texto em Ezequiel que fala sobre o ciúme de Deus. Eu fiquei meio confusa, pois na Bíblia diz que o ciúme é pecado. Então, como Deus pode ter ciúme se é pecado? Sendo assim, Deus tem ciúme de mim? O Senhor tem esse tipo de sentimento? Como você pode me explicar isso biblicamente? Obrigada, querida irmã, pela pergunta deixada aqui pra gente. Você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar um vídeo para responder a sua dúvida e também de outros irmãos, ok? Vamos começar aqui analisando o texto citado pela nossa irmã na dúvida dela. Vou utilizar aqui o texto ou a versão, nova versão transformadora, que eu indico muito aos irmãos, muito boa para a leitura bíblica, ok? Ezequiel capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. O profeta Ezequiel está descrevendo aqui a sua visão. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno do templo. Que templo é esse? Aquele templo, famoso templo de Salomão, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. Olha que interessante. Havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. Nós vamos entender esse ciúme. Guarde essa informação. Vamos ver mais um texto, Ezequiel 8:5 aqui na sequência, diz o seguinte: Então o Senhor me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte, ali perto da entrada da porta, junto ao altar, continua falando ali de dentro do templo, né? Estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Então observe que nós temos sim na Bíblia a citação do ciúme do Senhor. Para a gente entender isso, vamos entender um pouquinho o contexto desse texto e depois nós vamos entender essa questão de ciúme. Nessa ocasião aqui, o Espírito mostra ao profeta Ezequiel a idolatria em que o povo de Deus estava vivendo, distantes dos caminhos do Senhor. Até mesmo dentro do templo, que era o local mais sagrado ali para os judeus, né? Um local de adoração, um local onde a glória de Deus aparecia, haviam imagens e idolatria. Bom, sabendo desse contexto, agora a gente vai definir um pouquinho a respeito do que é o ciúme, para a gente entender o ciúme humano e depois nós vamos entender por que a Bíblia fala de ciúmes de Deus. Mas antes, queridos irmãos, é momento agora de você se inscrever no canal. Olha só, estudos como esse, com esse detalhamento que eu vou te fazer hoje, você não encontra na internet. Então, inscreva-se, nós vamos chegar a 1000 estudos aqui, já estamos quase em 200. Então você tem que fazer parte disso, eu vou te ajudar a crescer muito na palavra de Deus, tá bom? E é tudo gratuito, então inscreva-se agora e marque o sininho aí para todas as notificações. Assim você receberá sempre os nossos estudos. Olha só, segundo o dicionário Priberan, que é um dicionário online, o que é o ciúme ou o ciúme humano? É o receio ou despeito. Despeito é o desgosto, o pesar de certos afetos alheios, ou seja, o afeto de outras pessoas não serem exclusivamente para nós. Como que a gente entende isso de uma forma bem simples? A figura do relacionamento é bem simples e nos ajuda a entender. É quando, por exemplo, um homem ele tem uma namorada e ela só pode estar com ele, ela só pode amar a ele, ela não pode mais ter amigos, ela não pode demonstrar amor pelos pais, ele então quer que tudo seja para ele, todo afeto seja para ele, e ele sente pesar, ele sente receio quando essa pessoa, essa moça, por exemplo, está conversando com um amigo, com um parente. O ciúme, ele tem muito a ver com inveja também.
e com esse receio de que a outra pessoa esteja na presença ou esteja dando seus sentimentos de alguma forma a outros. Então nós podemos ver que o ciúme é algo extremamente ruim. E nós vamos ver que a Bíblia Sagrada diz que o ciúme, ele é uma obra da carne. Segundo o texto de Gálatas 5, 19 e 20, diz o seguinte, olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias e, olha só aqui também, ciúmes. Então, o ciúme, claramente na Bíblia, é citado quando ele é relacionado ao homem como um pecado. O sentido, então, nesse sentido, o ciúme humano é algo doentio, que desequilibra mental e espiritualmente o ser humano e muitas vezes o leva a atitudes descabidas, atitudes essas baseadas nesse sentimento egoísta. Mas, presbítero, eu não estou entendendo nada. Então, se o ciúme é essa coisa tão complicada, pecado, ruim para o ser humano, por que a Bíblia, então, fala de ciúmes de Deus? Bom, vamos começar a entender, então, essa questão de ciúmes de Deus. Eu vou explicar para você agora um conceito de teologia e não vai ser complicado, fique tranquilo, fique tranquila. Vou explicar de uma forma bem simples, que é um conceito de teologia que é muito usado na Bíblia, chamado de antropomorfismo. Apesar de ser uma palavrona grande assim, né? Vou te explicar o que significa. Antropo vem de homem, de ser humano, e morfismo vem de forma. Então eu vou te explicar isso com muitos exemplos. Mas antes, queridos, aqui na descrição do vídeo tem para você uma aula do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, ok? Se faz sentido para você pegar lá de Gênesis e ir até Apocalipse com aulas assim, como eu faço aqui, mas muito mais detalhadas, vai lá, faz uma aula 1 está lá gratuitamente para você assistir. Primeiro link aqui dos comentários. Olha só, o que é o antropomorfismo? É uma linguagem figurada, utilizada para falar de Deus como se Deus tivesse forma, membros, órgãos e sentimentos humanos. Presbítero, para que isso? Olha só, como que nós conseguimos compreender a Deus? Nós conseguimos compreender a Deus através do nosso vocabulário. E o nosso vocabulário humano e o nosso conhecimento humano tem a ver com as nossas próprias coisas. Então, por exemplo, quando eu falo que uma pessoa está triste, eu sei muito bem o que aquilo significa. Então, a Bíblia vai utilizar muitos desses sentimentos, dessas formas, dessas coisas humanas para explicar questões a respeito de Deus. Mostra exemplo para mim, presbítero, olha só. Exemplos para você do antropomorfismo. Por exemplo, Êxodo 33:20 fala de Deus tendo face. Ora, mas Deus é espírito, ele não tem um rosto. Mas a Bíblia cita a face. Por quê? Porque quer explicar ali, em Êxodo, a proximidade da conversa de Deus com Moisés. Por exemplo, a Bíblia fala de Deus tendo boca, lá em Miqueias 4:4, olhos, Jó 34:21, ouvidos, Salmo 17:6. Mas Deus tem uma orelha? Evidentemente que não, porque Deus é espírito, está em todos os lugares, não está limitado a um corpo humano como o nosso, que é limitado. Agora, quando o Salmo utiliza a figura dos ouvidos, é para querer o quê? Mostrar que Deus ouve as nossas orações. Braço, Isaías 52:10. Mão, primeira carta de Pedro 5:6. Arrependimento, Gênesis 6:6, Deus se arrependeu. Se vocês quiserem que eu faça um estudo com mais detalhes só sobre esse tema, coloque aqui nos comentários que eu faço para vocês. Hoje nós não vamos aprofundar muito no antropomorfismo, porque eu quero mostrar a questão do ciúme para você, tá bom? Olha só, dito isso, vamos voltar aqui no texto de Ezequiel 8:5. Então o Senhor me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Bom, então nós já vimos que esse ciúme mencionado aqui por Ezequiel é um antropomorfismo, ou seja, uma citação de Deus com um sentimento humano para tentar explicar o que Deus está querendo comunicar aqui. Então poderíamos compreender melhor esse significado do ciúme de Deus usando também um sinônimo, ou seja, uma palavra parecida, que é a palavra zelo, ou seja, o cuidado, a
aquele cuidado especial, carinhoso de Deus. A Bíblia diz que Deus é zeloso pelo seu povo e também pela sua própria glória, pelo seu nome. Observe aqui Êxodo 20, versículo de número 5, diz o seguinte: não as adorarás, né? Está falando aqui de imagens, não é para fazer imagem, não é para adorá-las, nem dar culto a essas imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Olha só, um Deus cuidadoso. E diz o texto que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal explicando o que significa isso aqui. Visita a iniquidade dos pais nos filhos. Vou deixar aqui para você na descrição do vídeo. Depois de terminar esse, assista para você aprender mais. Olha só outro texto, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem ou a outros, nem a minha honra às imagens de esculturas. Queridos irmãos, então nós podemos observar aqui que um Deus justo e fiel à sua palavra não poderia permitir ao povo viver na idolatria e profanar o santo templo ali de Jerusalém, que representava a glória do Senhor no meio do povo, e nem mesmo a aliança que Deus fez para com aquele povo. Então nós podemos compreender que o ciúme de Deus, aqui dentro do texto de Ezequiel, ele é esse zelo fervoroso do Senhor pela honra do próprio nome e de tudo que é relacionado ao nome do Senhor. O Senhor estava realmente muito triste com o povo e pegou o profeta e levou em visão para dentro do templo para mostrar a idolatria, para mostrar que aquele povo tinha feito ou levado uma imagem para dentro do templo do Senhor e tinha quebrado um dos 10 mandamentos. Estavam cultuando, desrespeitando o Senhor ali dentro do próprio templo. E isso gerava em Deus esse zelo fervoroso, esse zelo de justiça que iria cair sobre esse povo se ele não se arrependesse. Então, esse zelo, esse ciúme de Deus é também uma proteção aos seus filhos amados. Ou seja, ele não deseja que se percam e que andem em caminhos contrários à sua palavra. Então Deus derrama sim a sua ira, o seu zelo, os seus ciúmes diante do povo para ensinar, para disciplinar, para mostrar que ele não aceita esse tipo de situação. E se você continuar a ler todo aquele capítulo de Ezequiel, você vai ver que o povo estava cultuando ali animais, inclusive, cultuavam pessoas, ídolos de todos os tipos. Esse é o ciúme de Deus, então, citado aqui dentro da palavra aqui em Ezequiel. Mas temos ainda mais um tipo de ciúme citado aqui também em Ezequiel, que é um ciúme que significa a aplicação da ira de Deus. Quando Deus faz a sua justiça e acalma então a sua ira, porque realizou justiça no meio das pessoas, no meio do povo. Ezequiel 16:42 diz o seguinte para a gente: desse modo satisfarei em ti, no povo, o meu furor. Olha só, o furor de Deus tem a ver com a sua justiça. Os meus ciúmes se apartarão de ti. O que significa isso? Olha só novamente aqui a palavra ciúme. Esse zelo, ele iria então terminar porque Deus fez justiça. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Então observamos aqui que o ciúme de Deus, o zelo de Deus pela sua glória, pelo objetivo que ele tem de que o povo seja santo, ele, quando não é alcançado, Deus derrama a sua ira, a sua justiça, e então o povo acaba caindo em si, se arrependendo, e então esse ciúme ele vai para longe, ele não existe mais, porque o povo agora está andando na presença viva do Senhor. Então, meus queridos irmãos, quando falamos de ciúmes relacionados a Deus na Bíblia, estamos falando de antropomorfismo. Deus sendo citado de uma forma humana para que a gente possa compreender o sentimento de Deus. Mas claro, aqui, olha, muito importante para fechar, não tem nada a ver com o ciúme humano, aquele que é pecaminoso, aquele que é injusto, aquele que é incorreto, aquele que é obra da carne. Quando relacionado a Deus, fala do zelo precioso, justo, equilibrado, correto de Deus pela glória do seu nome e para que o seu povo ande em santidade. Queridos irmãos, espero que tenham gostado. Aproveite, inscreva-se agora no canal se você ainda não fez e aproveite o próximo estudo. Se você não se inscreve, não consegue saber que eu publiquei um novo estudo, tá bom? Então deixa o seu like se você gostou aqui e vou deixar aqui mais um vídeo para você assistir. E lembrando que tem vídeo aqui também na descrição
descrição desse vídeo para que você amplie mais ainda o seu conhecimento. Fica com Jesus, até o próximo estudo.